Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, podcast, ele é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Quer saber como dominar todos os segredos e mistérios da Lei da Atração? Clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Nesse podcast, nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre a 13ª lei dessa série de 33 leis espirituais do universo. Essa 13ª lei, ela é bem interessante, né? A gente vai falar sobre a lei da aspiração a um poder superior, né? E a gente, aqui dentro da Alquimia da Mente, sempre traz para vocês uma abordagem relacionada a várias coisas relacionadas às antigas civilizações, né? Esoterismo, a gente fala de neurociência, fala de física quântica e também, logicamente, os grandes mistérios da humanidade. E quando a gente pensa sobre aspirar a um poder superior, a gente começa a entender a nossa dimensão no cosmos. Quanto mais a gente entende que nós não somos apenas matéria, mas além de matéria, né, a gente fala até no iluminismo pitagórico, né, como matéria é o um, né, o um, na verdade, rememora dentro da gente algo que é tangível, algo que a gente pega, que a gente toca, sabe? E até a gente fala da ciência materialista, né, do materialismo científico. E isso, no caso, a gente vê na academia, né, a parte acadêmica, né, o pessoal só acreditando naquilo que vê com os próprios olhos, que seria aquele mito do Tomé, só acredito vendo. Em contrapartida, quando a gente mais investiga isso, a gente chega num ponto que, na verdade, tem a ver com a parte zero, né? Então, o zero aí, no caso, tem matematicamente falando, né, geometricamente falando, pegando um pouco de geometria sagrada, seria o que a gente chama de desconhecido, zero, né? Não é nada. Mas se dentro do macrocosmo, né, que a gente vai entrando no microcosmo e cada vez entrando mais ainda nas subpartículas atômicas, o que na verdade tem dentro da gente, né? A gente investiga e vai cada vez mais entendendo que dentro do próprio átomo existe o vazio. Então, se o zero tem mais do que um, então o que mais tem é o zero, aquilo que a gente não sabe o que tangibilizar, ou seja, o intangível, algo que a gente não toca. E a gente pode dar várias ideias sobre isso, né? Então, consciência, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, chama às vezes, por exemplo, do Criador, né? Da energia, existência, universo, multiverso, da forma que você chamar. Mas quando a gente investiga cada vez mais, até indo lá atrás, nas antigas civilizações, a gente começa a entender que a humanidade, né, do jeito que está, e isso num contínuo de tempo, sempre procurou uma resposta, né? E até hoje procura, né? E ao longo da história da humanidade, a gente vai o quê? Ter a criação de algumas ferramentas, vamos dizer assim, né? Vou usar a palavra ferramentas, didaticamente falando, mas que tem um cunho para ajudar, né, no entendimento em relação a isso, né? E algumas ferramentas foram o quê? As criações das religiões, dos cultos, doutrinas, a gente pode até dizer de sociedades secretas, ordens iniciáticas, ou mesmo outros tipos de grupos, né, os quais têm o objetivo, o desafio aí de explicar isso, né? Então, assim, essa lei da aspiração ao poder superior, ela é super abrangente no sentido de trazer dentro de você esse mistério que rememora, né, assim, tempos antigos, mas ao mesmo tempo você, dentro de você. E eu sempre falo aqui, né, a gente não tem nenhum intuito religioso, a gente sempre fala de espiritualidade, a verdadeira essência da espiritualidade tem a ver com respiração, né, o Atman, sopro de vida. E então, independente do que você acredite, né, ou mesmo que você cultue, que você frequente, semanas ou finais de semana, tem a ver com uma explicação a algo superior. Mas lembrando, eu vou até desconstruir um pouquinho, né, o poder superior, porque a gente tem a mania, e até mesmo dentro do inconsciente coletivo, dentro do nosso subconsciente, até mesmo por causa da educação que você recebeu dos seus pais, ou mesmo da criação que você teve, das pessoas que estiveram ao seu redor, principalmente na infância, ali dos 3 aos 10 anos, uma conceituação que o poder superior vem dos céus, né? E não é bem assim, né? O poder superior, ele está em todo momento. Essa palavra superior, né, assim, na pré-concepção que você tem, vamos falar, preliminar, você já vai achar que é algo para cima, né, superior, e o inferior, correto? O inferior seria o inferno, né, a maldição, aí diabo, satanás e assim por diante. Não é nesse cunho que a gente vai usar aqui, né, porque superior é no sentido de ensinamentos, sabedoria, né, anteriores, que na verdade nos fazem
cada vez crescerem numa dimensão superior, né? Se a gente pegar até a escala de Hawkins de frequência vibracional em ondas Hertz, quanto mais você aumenta a sua frequência vibracional, quanto mais você medita, quanto mais você se conhece, quanto mais, na verdade, você consegue responder por coisas que, na verdade, não estão nesse momento na sua vida, você consegue ajudar a si mesmo, a ter novas respostas e conseguir, né, avançar na sua vida. E quanto menos você está avançado, né, logicamente, você não consegue, vai ter mais problemas, vamos dizer assim. Então, é nesse intuito, não só no intuito de algo físico, né, que está lá em cima, né? Porque até quando a gente pega nessa perspectiva, se a gente vai subindo, né, a gente vai na atmosfera, né? Então, troposfera, né, ionosfera, exosfera, endosfera. Então, a gente vai o quê? Nessas matrizes, né, que a gente pode dizer em relação até os tipos de nuvens, né, que são formados, mas não é nesse intuito. Então, o poder superior está ao nosso redor, né? Ele sempre habitou, habita e habitará quem nós somos. Então, se nessa perspectiva já existe e coexiste esse poder superior, nós sempre aspiramos a fazer parte disso. E, logicamente, que cada um, né, tem um tipo de entendimento, né? Aí, no caso, a gente entra no conceito do que a sua religião fala, o culto, a doutrina, não mesmo que você acredita. Talvez você não tenha nenhuma religião, tudo bem, né? O grande lance aqui não está a dizer o que é certo ou errado, né? Na verdade, quantos milênios a humanidade tem perdido em relação à briga, né, entre irmãos e irmãs, vamos dizer assim, né, entre pessoas que, na verdade, vieram da mesma fonte genética, né, porque nós somos um grande experimento de reengenharia genética, né, quando você vai a fundo em relação à nossa construção, que não tem a ver com o Darwin, né, existe essa coisa do evolucionismo, porque tem até evolucionistas que discordam dele, né, a gente, né, tem muito mais tempo, né, e não é o foco desse podcast ou desse vídeo, mas quanto mais você aspira, começa a entender, você começa a entender, caramba, a gente não tá aqui à toa, né, a vida não é só um empréstimo, eu tô aqui para algo maior. E essa força, se você perceber, por isso que uma lei, né, é uma lei dentro de você, você começa a entender, caramba, nesses momentos que eu mais tenho dificuldade, nesse momento que eu tenho mais problema, nesses momentos que, na verdade, eu tenho mais desafios, mais eu sou convocado, mais eu sou chamado a atrair uma solução, né? E, logicamente, por que é uma solução? Porque se você continuar nesse contínuo de sofrimento, de dor, por exemplo, brigando até com pessoas ao seu redor, né? E por diversos motivos, pode ser profissional, pode ser financeiro, dinheiro no caso, pode ser com a sua esposa, marido, namorado, namorada, pode ser em relação, às vezes, a algum sonho que você não está conseguindo concretizar, manifestar, co-criar, pode ser em relação até o seu filho, a sua filha, né? Você não está conseguindo educar, tá te respondendo demais, e assim por diante, né? Cada um tem o seu problema. Mas o ponto principal é, você tem algo dentro de você, você sabe do que eu estou falando, é como se fosse, em inglês é sparkle, seria uma partícula divina, né, que habita dentro de você, ela é retroalimentada porque nós chamamos de fé, né, esperança, vamos dizer assim, que é algo relacionado a quem nós somos. Em essência, todos nós somos abundância, né? Quando nós desassociamos a essa fonte, nós começamos a ver que, caramba, eu não sou tudo isso, eu não sou tão abundante, a vida é escassa, olha como que o mundo tá, Diego, olha a escravidão mental que o pessoal habita, essa matrix mental que o pessoal habita. Então, assim, você começa a ficar mais materializado, vamos dizer assim. E aqui não se trata de dizer que a matéria é ruim, muito pelo contrário. A matéria é muito boa, né? Por isso que, na verdade, vamos dizer, ao longo da história da humanidade, cada vez mais tem se controlado, né, a forma que você pensa sobre a matéria, a forma que, na verdade, você controla os outros. Porque quem detém o conceito, o conhecimento, costuma utilizá-lo para poder, né? Por isso que é tão importante você entender que você aspira por esse poder superior. Aqui não se trata apenas de dizer, eu sou Deus, né? Porque às vezes tem isso. Porque você já é de uma certa maneira, e sempre foi, sempre é e sempre será, porque você faz parte do todo. Todos nós fazemos parte da criação, da cocriação, da manifestação de tudo. Então, quanto mais
a humanidade evoluir, né, quanto mais você evoluir, contribuindo, né, para que mais pessoas consigam chegar nesse mesmo tipo de frequência vibracional, de nível de consciência, mais pessoas se abrirão. Logicamente que a grande maioria vai chegar nesse ápice? Logicamente que não, né? A gente vê isso não só aqui na Alquimia da Mente, né, mas ao longo da história da humanidade, né, vários mestres, inclusive que nós utilizamos nos nossos estudos, falaram a mesma coisa, né? Então a humanidade, ela às vezes está retroagindo no sentido de crescimento, mas a grande massa ainda não compreendeu que, na verdade, a grande função disso é a transformação interior. Por isso, se você está aqui, com certeza você quer dar o próximo passo. Para te ajudar, logicamente que a gente criou um livro, né? Na verdade, para te ajudar, um livro digital que pode ajudar em relação a isso, que chama Bíblia da Lei da Atração. Se você tiver afim de conhecer mais, clica no primeiro link da descrição. Onde você tiver, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, onde você tiver, rola um pouquinho mais para baixo, clica no primeiro link, você vai ter mais informações. Se fizer sentido, adquira que vale a pena, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.